Olá, amigos do canal Em Família, sejam bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina. É um prazer ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus através das lições que nós recebemos pelo guia. E você sabe, nós já avançamos aqui no nosso estudo, chegando à 12ª lição. Então faltam apenas mais 2 lições para nós encerrarmos esse trimestre. Sendo assim, eu já te trago um convite. Prepare-se para estar conosco no próximo trimestre. Adquira o guia, né? Nós vamos estudar aqui um novo tema, 1º e 2º Coríntios, né? Uma nova lição e um novo trimestre. Então já verifica a sua inscrição aí no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo e se você achar interessante, compartilhe ele com seus amigos também, tá bom? Nós estamos avançando aqui para a 12ª lição, Testemunhando de Cristo. E nós recebemos aqui o verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O texto bíblico diz assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, o profeta Isaías falando a respeito do testemunho, né? Do compartilhamento do evangelho. Deus nos concede sabedoria para consolar os cansados. Nós temos aqui a nossa figurinha, né? O desenho que ilustra o nosso estudo semanal, traz a imagem de um homem com um megafone anunciando ali o que parece ser o evangelho, representado aqui por corações e cruzes. É uma referência ao amor de Deus em Cristo Jesus, com certeza. Então, nós avançamos para o estudo da 12ª lição, mas antes eu te convido para fazermos juntos uma oração. Oremos. Santo e bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais esse tema, por mais esse assunto tão importante preparado para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Nos concede a presença do Teu Santo Espírito nesse estudo, nos dando entendimento e nos capacitando para viver a Tua palavra. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de sábado introduz o nosso estudo uma história a respeito de um pastor, né? A lição diz que sábado de manhã ele se arruma para ir até a igreja, vai revisar a lição da escola sabatina e o sermão que ele vai apresentar no culto, vai pegar o seu carro e vai se dirigir até a casa de Deus. Mas no trajeto até lá, no caminho para a igreja, ele vai ter um desentendimento com outro motorista. Vai acabar se estressando, vai falar algumas grosserias, pôr o braço para fora do carro e gesticular. Bom, quando ele chega na igreja, ele se dá conta que a pessoa com quem ele teve esse desentendimento, aquele outro motorista, está ali e é um visitante nesse sábado de manhã na casa de Deus. Então, evidentemente, ele se dá conta do que havia acontecido, cai em si, e a lição diz o seguinte: o pastor lembrou, mais uma vez, que cada interação com conhecidos ou estranhos precisa ser permeada pelo amor que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Olha só, e a lição continua. Nunca sabemos como nossas atitudes como cristãos podem impactar outras pessoas. Então, essa história é trazida aqui para mostrar o foco do nosso estudo dessa semana. Ela vai destacar para nós a importância de termos um relacionamento íntimo constante com Deus, para que nas nossas relações, nas nossas interações com aqueles que nos cercam, nós possamos testemunhar da nossa fé. Então, a lição aponta aqui que muitas vezes, né, o nosso comportamento, o nosso testemunho é muito mais impactante do que qualquer pregação. Vamos avançar? Nós seguimos para a lição de domingo com o título Transbordando do Coração. E aqui no comecinho do nosso estudo de domingo, nós recebemos a pergunta número 1. Ela vai trazer a referência de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, nós podemos ler o que é conhecido como a Grande Comissão. Então, nós temos aqui Jesus falando com seus discípulos, e o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 conclui a nossa leitura, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Que texto lindo, né? Então aqui Jesus vai comissionar os seus discípulos e todos nós que somos seguidores de Cristo a pregar o Evangelho, a falar do seu amor, a falar da nossa experiência com Ele mundo afora. Então a lição vai destacar para nós aqui que Jesus nos deu uma ordem de compartilhar a sua mensagem com o mundo, né? De compartilhar o Evangelho e preparar o mundo para a breve volta de Jesus. Mas nós pensamos muitas vezes que pregar, que falar do Evangelho significa pregar em público, apresentar uma série de estudos bíblicos, diz o relato da lição aqui. Mas, na verdade, o destaque da lição é que o verdadeiro testemunho, frequentemente, é contar o que Deus tem feito na nossa vida. Então, esse é o testemunho eloquente, aquele que fala do coração, da nossa experiência pessoal. O que Deus tem feito na sua vida que você pode compartilhar com aqueles que estão próximos a você. Muitas vezes nós pensamos em grandes oradores, grandes pregadores, falando do Evangelho, pregando a palavra. Mas nós podemos, no nosso campo de atuação, junto daqueles que nos cercam, falar do amor de Deus através da nossa experiência com Ele. E a lição vai continuar nos exortando aqui, dizendo que nós precisamos perceber o que Deus está nos ensinando, como Ele tem feito nós crescermos na fé e compartilhar essa experiência com os outros. O texto da lição diz assim: Deus é bom e o que Ele fez por nós é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. A lição aqui no finalzinho do estudo de domingo nos chama a refletir na experiência dos discípulos, ali na igreja apostólica. Ela vai dizer que nós temos muito a aprender com eles e traz a pergunta número 2, com a referência de Atos, capítulo 1, versículo 8, e Atos, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler juntos essa primeira referência? Nós podemos ler aqui o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse texto que a pergunta número 2 nos traz, fala do poder que pode ser concedido a cada um de nós através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo atuando na nossa vida, nós vamos encontrar as oportunidades, nós vamos estar à disposição para testemunhar a respeito do amor de Deus para as outras pessoas. A lição conclui o nosso estudo trazendo para a gente aqui a história de Pedro e João. Nesse relato de Atos, no capítulo 4, versículo 20, eles vão dizer assim numa pregação, um testemunho que eles vão dar ali no Sinédrio: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Da mesma forma, quando nós temos essa experiência pessoal com Deus, nós não podemos deixar de falar do seu amor. A lição conclui nosso estudo de domingo dizendo assim: eles, Pedro e João, se sentiram impelidos a compartilhar essa mensagem. O Espírito Santo lhes deu ousadia e poder convincente. Esse mesmo poder também está à nossa disposição. Vamos avançar? Nós seguimos para a lição de segunda-feira para fechar essa primeira parte do nosso estudo com o título Sem imposição, mas com poder. E no comecinho do nosso estudo de segunda, na introdução do tema, nós somos levados a refletir na disposição de Jesus em trabalhar no seu ministério, em curar as pessoas, consolar, pregar, ensinar tanta gente. E a lição traz aqui o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então a lição vai destacar aqui que o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam o seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir pessoas a Ele. Então a lição pontua aqui que o amor de Deus em nós deve transbordar para que nós possamos falar do seu amor, testemunhar do que Ele fez na nossa vida e conduzir pessoas a Cristo, aqueles que nos cercam até os pés de Cristo. A lição diz que muitas vezes nós olhamos para rostos anônimos no meio da multidão e podemos pensar a respeito da vida eterna dessas pessoas. Será que essas pessoas conhecem a Jesus? Será que elas já leram, já estudaram a Bíblia? Esse deve ser o sentimento do nosso coração. A lição destaca aqui a responsabilidade de guiar vidas até Jesus. Então, o texto da lição vai nos falar a respeito de como fazer isso, Sem imposição, é o título, sem imposição,
mas com poder. A lição pontua que compartilhar a nossa fé com os outros jamais deve acontecer de forma forçada. Nunca podemos forçar ninguém a aceitar Deus ou a verdade bíblica. A imposição é contrária ao caráter divino. Então a lição vem trabalhando aqui, dando alguns exemplos, né? Na experiência de Adão e Eva, Deus não os obrigou a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem e esperou que, no exercício do livre-arbítrio, o casal pudesse obedecer e seguir a orientação de Deus. Ela também lembra aqui do episódio do dilúvio. Deus não obrigou ninguém a entrar na arca, né? Na história do povo de Israel, Deus entrou em aliança com seu povo, mas não os obrigou a serem fiéis. E dessa forma, ela nos leva a refletir na experiência de Jesus. Jesus atendia a necessidade das pessoas e só então os convidava a segui-lo. A lição nos traz aqui um texto de O Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White fala dessa importante experiência de imitar, né, a atitude, o exemplo de Jesus. Ela diz assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Então, não pode fazer parte da estratégia do cristão obrigar ninguém, constranger as pessoas. Nós devemos sim falar com poder, com entusiasmo do que Deus fez e faz na nossa vida, mas o papel de convencimento é do Espírito Santo de Deus. A lição no finalzinho do nosso estudo aqui vai dizer que o mundo pode rejeitar a verdade. Não está no nosso poder fazer ninguém aceitar essas verdades, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. Então, nós precisamos sim ter entusiasmo, nos colocar à disposição de Deus como um instrumento da sua salvação, mas o papel de convencimento não cabe a nós. A lição ainda destaca no final do nosso estudo o testemunho pessoal. Como nós vimos na introdução dessa lição, o testemunho pessoal talvez seja mais importante do que a nossa pregação. Eu gostaria de encerrar essa primeira parte do nosso estudo com um texto que aparece aqui na lição de segunda, de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Esse texto mostra um lamento de Jesus sobre Jerusalém e mostra bem como Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então vamos ler juntos? Mateus, capítulo 23, o versículo 37 diz assim: Jesus está lamentando: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então esse texto aqui, que é um lamento de Jesus sobre Jerusalém, por tê-lo rejeitado como Messias, como Salvador, mostra muito como Deus age com relação a todos nós. Na sua infinita graça e misericórdia, ele envia seu Filho para nos conceder salvação, mas espera pacientemente para que nós possamos aceitá-lo como nosso Deus pessoal e que nós possamos compartilhar isso também com os outros. Assim nós chegamos ao final desse estudo da primeira parte da 12ª lição. Espero que você tenha gostado e se prepare para estar conosco na sequência desse estudo, na segunda parte, tá bom? Não se esqueça de apoiar o canal curtindo esse vídeo também, verificando a sua inscrição. Não se esqueça de adquirir o guia do próximo trimestre e estar conosco nos próximos estudos. Até lá!